Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de exames contrastados. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão, vai dar uma relembrada em tudo que foi visto nas nossas últimas aulas. Próxima semana, a gente segue o mesmo padrão do ensino remoto, com aulas à distância, com a nova disciplina, que será a disciplina de radioterapia, mantendo o mesmo padrão. Aulas todas as terças, aulas ao vivo, a partir das 19 horas. Algumas semanas atrás, a gente começou a disciplina de exames contrastados. É uma disciplina bem ligada com a de meios de contraste, onde a gente vê na prática toda a funcionalidade dos meios de contraste, suas substâncias, suas vias de administração, para que eles servem e o que eles realmente estudam. Então, a gente começou tendo um conceito, uma introdução do que são exames contrastados. Exames contrastados são exames da radiologia no qual se é necessária a utilização de substâncias contrastadas, de substâncias de meios de contraste, seja o iodo, o sulfato de bário ou o gadolino. Então, os exames da radiologia que são necessários, alguma dessas substâncias, são chamadas de exames contrastados, exames radiológicos contrastados. E tem como objetivo, como funcionalidade, estudar anatomicamente e fisiologicamente determinadas estruturas do corpo humano, que, de maneira geral, não são possíveis se serem estudadas, serem vistas num exame sem contraste, seja radiografias, tomografias ou até mesmo ressonância. Então, algumas estruturas que não são possíveis se estudar, não são possíveis se ver em alguns exames, o médico pode solicitar o mesmo exame, só que utilizando um meio de contraste. O contraste vai entrar na determinada região e será realizado os exames por imagem, o médico vai ter um estudo mais aprofundado. Esse tipo de exame se chama exames radiológicos contrastados. Em alguns exames da radiologia, algumas estruturas são de fácil visualização, devido à sua densidade. O exemplo clássico são os ossos. Essa questão de densidade a gente vai estudar muito melhor mais à frente, na disciplina de tomografia, mas basicamente nós temos três tipos de densidades. Nós temos as estruturas hiperdensas, hiper de muito, densas de densidade. Ou seja, as estruturas que ela tem muita densidade, a radiação ela tem dificuldade de atravessar e aí a imagem ela aparece mais clara. O exemplo clássico são os ossos. Então, para um estudo ósseo, um estudo de fratura, por exemplo, não é necessário um meio de contraste, um exame contrastado. Por quê? Porque os ossos, por si só, já têm um grande destaque na imagem, eles conseguem aparecer na imagem devido à sua densidade. Mas nós temos outras estruturas que são chamadas de isodensas, que é uma escala de cinza, e hipodensas, hipo de pouco, denso de densidade. As hipodensas são as que têm baixas densidades, e aí inclui veias, artérias, órgãos como os rins, como o estômago, como o útero, como estômago, esôfago e diversos órgãos do corpo humano, intestino grosso, que no exame sem contraste eles não aparecem, ou em alguns casos aparecem, mas com pouca definição. Então, para o médico conseguir ter um estudo mais aprofundado dessas determinadas estruturas, ele solicita um exame radiológico contrastado. Todo local, seja clínica ou hospital, ele que vai fazer exame contrastado tem suas rotinas, suas práticas. Como a gente tem estudado, o exame contrastado, o exame que utiliza algum meio de contraste, não é um exame comum, não é um exame onde o paciente vai simplesmente chegar na sala, entregar a requisição e nós vamos posicioná-lo e realizar as imagens. Não é tão simples assim. O exame contrastado, por se tratar de um exame onde será colocada uma substância química dentro do paciente, é necessário todo um preparo, tanto pré quanto pós-exame. Então, antes do exame, já na consulta com o médico, quando o médico vê a necessidade do exame contrastado, já é passado todas várias orientações, tanto para o paciente, quanto para a própria equipe da clínica.
Então, o paciente ele vai fazer alguns exames, o paciente ele vai preencher um termo de ciência dizendo que ele é ciente dos riscos que o exame tem, ele vai preencher, vai responder, fazer uma entrevista na qual serão feitas algumas perguntas, como, por exemplo, se ele possui alguma alergia, se ele tem algum problema renal, suspeita de gravidez, entre outras perguntas. Então, exige todo um preparo pré-exame. E como nós estudamos também, esse preparo pode estar relacionado a preparo intestinal, a jejum, orientação para beber bastante líquido. Pós-exame, o paciente ele fica em observação, bebe bastante líquido. Então, existe todo um preparo, tanto da equipe, como também do próprio ambiente. A sala onde vai ser realizado o exame contrastado é uma sala que tem que ter um preparo específico, tem que ser bem organizada, tem que ter o chamado carrinho de parada, com os acessórios necessários para alguma possível intervenção médica, em algum caso de reação alérgica. O paciente ele vai ficar em observação. Então, o exame contrastado ele possui diversos tipos de precauções, de cuidados, que no exame sem contraste, eles não são necessários. Nos exames contrastados, podem ser feitos tanto no raio-x, né, as radiografias, quanto nas TCs, que são as tomografias computadorizadas, quanto nas RMs, que são as ressonâncias magnéticas. Além desses três exames, nos exames contrastados podem ser utilizados também um equipamento chamado de radioscopia ou fluoroscopia, que é esse que vocês estão vendo na imagem. O equipamento fluoroscópico, né, que é o de fluoroscopia, de radioscopia, ele tem uma vantagem que é, nos exames por imagens convencionais, nós temos imagens fixas, nós temos fotos daquela estrutura. Quando a gente até brinca com a criança, vou ter uma fotinha sua. E realmente é isso, basicamente é uma foto que nós tiramos. E o médico ele tem uma imagem fixa daquela estrutura. Um equipamento de radioscopia tem uma grande vantagem. O da radioscopia, em vez de nós termos imagens, fotos, nós temos algo como um vídeo, onde vai mostrar não só a parte anatômica, como a parte fisiológica da estrutura. E o médico ele vai conseguir estudar em tempo real a passagem do fluxo do contraste, um batimento cardíaco, a passagem do contraste por uma veia, a captação dos rins do meio de contraste que está na corrente sanguínea, dentre outros fatores. Então, o equipamento de radioscopia, ele não está presente em qualquer ambiente, é um equipamento caro, moderno, mas é sim utilizado na parte de exames contrastados. É o exemplo que nós estamos vendo aqui, a gente consegue ver o paciente, e aqui o tubo, né, do equipamento de radioscopia, libera radiação. Do outro lado, nós temos essa parte que capta as informações e joga para os monitores. E o médico ele consegue ver em tempo real essa situação. É utilizado também não só para exames contrastados, como para cirurgia, para radiologia industrial, dentre diversas outras. Então, a radioscopia é um equipamento que mostra imagens em tempo real em formato de vídeo, onde o médico consegue ter um estudo mais aprofundado daquele exame. Desvantagem da radioscopia é que a quantidade de doses de radiação emitida ela é muito maior. Por quê? Na radiologia convencional, a gente libera, na radiologia ou tomografia, a gente libera um feixe de radiação, é captada a imagem e depois esse feixe ele para de ser produzido. E ele só é produzido novamente quando a gente libera, aperta o botão. O aparelho de radioscopia ele tem um funcionamento um pouco mais rápido. Então, ele acaba tendo várias doses de radiação. São doses de radiação mais contínuas e não intercaladas. Até porque, como o médico ele quer ver o funcionamento, a passagem, então a dose de radiação acaba sendo mais alta. Mas é claro que com todos os estudos, todos os cuidados necessários. Então, os exames contrastados podem ser feitos na radiografias, tomografias, ressonâncias e também sendo utilizado com equipamento de radioscopia. Lembrando que muitas vezes o aluno confunde quando eu pergunto lá na prova, cita os exames contrastados colocados em sala. Aí o aluno vai e coloca radioscopia. Gente, radioscopia não é um exame, certo? A radioscopia ele é um equipamento que pode ser utilizado caso seja necessário.
É o equipamento utilizado que vai ajudar na melhor visualização. Exemplos de exames contrastados aqui, né? É a parte de preparo do exame, nós já falamos, onde eu dou aqui algumas dicas e orientações, como manter a sala limpa, a parte de atendimento, humanização, orientação ao paciente. Esse processo de orientação, de cuidado, ele é feito desde a equipe de enfermagem, desde a equipe do atendimento na marcação do exame, passa para a equipe de enfermagem, onde o paciente vai fazer entrevista, onde o médico pode solicitar exames para saber se o paciente tem alergia, ou até mesmo preparos com corticoides, ou com jejum, ou com medicamentos para diminuir qualquer tipo de possibilidade de reação alérgica. A parte de assistência à vida, como a gente já tinha falado também nos exames contrastados, a vida do paciente está em risco devido ao fato de ter uma substância química sendo introduzida. Então, é muito importante nós, como equipe, como profissional, estarmos preparados a isso, conhecermos os tipos de reações alérgicas, estarmos concentrados e atentos. Então, eu sempre oriento aos meus alunos e digo também a vocês, assim possível, faça um curso de assistência à vida, um curso de socorrista, um curso de primeiros socorros, com certeza sempre agrega muito. Não só na nossa vida pessoal, como também na nossa vida profissional. Então, é muito importante nós da radiologia não deixar, não, o médico está aí ou a enfermeira está aí, eles que se virem. Não, é muito importante também entendermos o nosso papel e estar prestando bem nosso serviço. Alguns exemplos aqui que eu falei do preparo, tem o carrinho de emergência, né, o carrinho de parada, luva, máscara, algum tipo de medicação. Então a sala ela tem que ser toda preparada para receber um exame contrastado. E aí, depois dessa parte introdutória, nós começamos realmente a estudar sobre os exames contrastados. Nós estudamos 6 exames contrastados, certo? O primeiro é o esofagograma, também chamado de esofagografia. Como eu venho falando, esses nomes diferentes, difíceis, para vocês não ficarem muito perdidos, é só tentar relacionar, certo? Ler a palavra. Então, o esôfago, seja esofagograma, esofagografia, que é de mais fácil de entendimento, esôfago é da região anatômica do esôfago. O esôfago é o canal que liga a boca, que desce e vai até o estômago, certo? E grafia é relacionado a registro, a escrita, certo? Ortografia, por exemplo. Então, a grafia é relacionada à escrita, registro. Então, esofagografia é o registro, é o estudo da região do esôfago, certo? Esofagografia estuda o esôfago, que nada mais é do que o canal, do que o tubo que conecta a boca até o estômago. Então, estuda a parte de deglutição, né, o ato de engolir. No esofagografia, o meio de contraste utilizado vai ser o sulfato de bário. Então, se nós temos um exame contrastado que estuda a deglutição, que estuda o canal que liga a boca até o estômago, qual vai ser sua via de administração? Sua via de administração vai ser a via oral. Por isso que eu falei que é muito importante, lá na disciplina de meios de contraste, vocês entenderem, aprenderem muito bem o que é substância radiopaque positiva, o que é a substância, o que é as vias de administração, via oral, intravenosa, endocavitária, intratecal, o que são substâncias insolúveis, hidrossolúveis, lipossolúveis. Então é muito importante vocês terem aprendido esses termos para a gente não ter que ficar voltando muito e vocês também não se confundirem ao ler aqui tantas informações em um parágrafo só e ficarem, poxa, mas o que é isso? Então, para vocês que estão estudando, sulfato de bário, vocês já sabem que é uma substância insolúvel e se o estudo é do esôfago, a via de administração vai ser a via oral. Esofagograma estuda o esôfago, meio de contraste, sulfato de bário, via de administração, via oral. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Ver se eu consigo, né?
Então, vocês devem estar vendo agora a parte de um vídeo. Então, nós temos aqui um exame de um bebê, exame de esofagograma, canal que liga da boca até o estômago, e estuda a deglutição. Veja que aqui está sendo utilizado o equipamento de radioscopia, né, de fluoroscopia. Por quê? Nós não temos imagens fixas, nós temos como um vídeo mostrando em tempo real toda o ato de deglutição, de engolir. Que meio de contraste é esse? Sulfato de bário. E que via de administração é essa? Via oral. Então o médico ele vai estudar toda essa região para saber se está tendo algum alargamento, estreitamento, se está indo corretozinho para o estômago e tudo mais. Então, esse é o exame de esofagograma. Lembrando que esse exame pode ser feito utilizando a fluoroscopia, como também pode ser feito utilizando radiografias. Vai de acordo com o que oferece a estrutura e como o médico quer. Então, podem ser feitos utilizando a fluoroscopia, como a gente viu no vídeo, ou radiografias, como a gente está vendo aqui, onde são feitas radiografias seriadas, né? Paciente em AP, em PA, em perfil, oblíquo, enfim, de acordo com o que o médico queira, para estudar essa região. A gente consegue ver aqui o meio de contraste descendo do esôfago até o estômago, certo? O esofagografia, assim como vários e vários exames que nós estudamos, é necessário o paciente fazer um preparo. Além de toda aquela parte de orientação, saber se tem alergia, fazer entrevista, assinar termo de ciência e tudo mais, retirar artefatos metálicos, nesse caso aqui, né? Correntes, brincos, sutiã, para o exame ser bem feito, o paciente na esofagografia também tem que estar em jejum, certo? O paciente ele vai ficar em jejum para a realização do exame. Normalmente, esse jejum varia um pouco de acordo com o que o médico quer, o estado clínico do paciente, mas pode variar de 3 a 6 horas, em alguns casos até a 8 horas de jejum. E, se for necessário, o médico ele pode solicitar também um preparo intestinal. Quando vocês ouvirem esse termo preparo intestinal, está ligado ao paciente fazer um preparo intestinal pré-exame. Então, além do jejum, pode ser solicitado para o paciente tomar algum tipo de medicação para que faça a limpeza intestinal antes do exame. Então, a esofagografia é um exame indicado para o estudo anatômico e morfológico, né, do esôfago, anomalias congênitas, neoplasias, né, são tumores, suspeita de corpo estranho, paciente sofre de refluxo. Então, são diversos estudos que o médico pode visualizar. As contraindicações, além de possíveis alergias à substância sulfato de bário, a pacientes com severos problemas renais, a pacientes que estejam com suspeita de gravidez, dentre outras, que são básicos para todos os exames contrastados, como a gente já viu, o sulfato de bário é uma substância insolúvel, ou seja, ela não se dissolve. Então, quando ela se espalha para determinada região que o médico não quer, regiões que ela não pode ir, como corrente sanguínea e alguns determinados órgãos, como pelo fato de ela ser insolúvel, ela vai acabar prejudicando o paciente. Então, caso o paciente tenha algum tipo de perfuração no tubo digestório, tenha feito um procedimento operatório nessa região, o esofagograma, a utilização do sulfato de bário, ela vai ser uma contraindicação, porque o sulfato de bário pode extravasar para outra região, como ele é insolúvel, como ele não se dissolve, vai acabar gerando problemas para o paciente. Então, o esofagograma estuda o esôfago, utiliza como meio de contraste sulfato de bário, via de administração via oral, certo? Vamos passar agora para o nosso segundo exame contrastado.
O nosso segundo exame contrastado foi o exame de enema opaco, que também é chamado de enema baritado, clíster opaco, ele tem algumas outras nomenclaturas, mas a nomenclatura mais comum é a do enema opaco. O enema opaco é o exame radiológico que estuda principalmente o intestino grosso, certo? Coloquei intestino grosso em seus componentes porque o intestino grosso é formado por várias partes e também o exame estuda o reto. Mas, de maneira geral, o enema opaco ele estuda reto e intestino grosso. O meio de contraste ele vai ser o sulfato de bário também, assim como o do esofagograma, o meio de contraste ele vai ser o sulfato de bário. O que vai mudar vai ser sua via de administração, que, diferente do esofagograma, que a via de administração é oral, no enema opaco a via de administração é a via endocavitária, no caso aqui a via retal, diretamente pelo reto do paciente. Enema opaco, o exame radiológico contrastado que utiliza o intestino grosso, e sua via de administração vai ser a via endocavitária, via retal. O objetivo do enema opaco é estudar radiologicamente, né, a anatomia, a fisiologia, né, a forma e a função do intestino grosso, detectando quaisquer possíveis anomalias e patologias na região. Assim como na maioria dos exames, no enema opaco também vai ser necessário o paciente estar de jejum um pouco maior, pode ser de 8 a 10 até 12 horas, né? É o chamado jejum absoluto. E além disso, no enema opaco também vai ser solicitado o preparo intestinal, que é o paciente tomar em forma de comprimido ou supositório no dia anterior para fazer a limpeza da região no dia do exame. Isso diminui as possibilidades de reações alérgicas, como também melhora na visualização de imagem, pois na estrutura anatômica, no caso aqui, região abdominal, não vai ter menos gases, fezes, e teremos imagens melhor. O enema opaco, devido à sua via de administração ser uma via invasiva, é necessário todo um preparo, já que a via de administração é a via retal, vai ser introduzida uma sonda retal no paciente, mas antes disso, sempre reforçando toda aquela parte de humanização, de anamnese, saber se o paciente tem alergia, de orientação, o paciente ele vem bem orientado, bem consciente de como vai ser feito o exame. Isso diminui a ansiedade do paciente, é óbvio que não tem como eliminar, mas diminui a ansiedade do paciente e vai ajudar ele, passando confiança para ele colaborar com o exame. Antes do início do exame do enema opaco, antes da administração da sonda, será feita uma radiografia da região abdominal só para verificar se o paciente ele fez o preparo intestinal de maneira correta. Isso é relativamente comum, o médico pode solicitar isso nos exames contrastados. No enema opaco é super comum, é padrão mesmo o médico solicitar. Então a gente vai fazer uma radiografia no paciente, uma radiografia normal de abdômen, sem contraste, sem nada, só para mostrarmos ao médico e o médico vê se tem gases, se tem fezes, se pode dar algum tipo de artefato no exame. Se o médico achar que o paciente não fez o jejum de maneira correta, ele pode cancelar o exame naquele dia, solicitar que o paciente venha no outro dia e aí sim realizar o exame caso tenha feito a limpeza correta, o preparo correto. Mas como o paciente ele já está bem orientado, normalmente ele já vai vir, a gente vai fazer a radiografia e aí vai ter poucos resíduos de gases ou fezes e aí o médico libera o início para a realização do exame. O paciente ele vai vestir a roupa adequada, vai ser deitado na mesa e nós vamos posicioná-lo num posicionamento chamado posicionamento de Simes, que é esse posicionamento aqui lateralizado. O paciente vai ficar mais ou menos parecido com um posicionamento de joelho em perfil. O paciente ele deita de maneira lateralizada, passando uma perna por cima da outra. Isso vai ajudar a abrir um pouco mais o canal, facilitando a entrada da sonda. O exame ele é feito sem uso de anestesia, mas pode ser passado algum tipo de lubrificante. Lembrando que nós da radiologia não fazemos nenhum tipo de via de administração, certo? Seja oral, que é relativamente mais fácil, seja retal, certo? Nós não fazemos. Isso é de responsabilidade da equipe de enfermagem e do médico. Nós estamos vendo aqui outro exame de posicionamento de cima, né? Posicionamento lateralizado aqui.
onde a gente vai posicionar o paciente. A equipe de enfermagem, a equipe médica vai fazer o acesso, vai colocar a sonda e depois a administração do contraste. A partir daí, nós da radiologia iremos fazer a realização do exame. Vamos posicionar o paciente, certo? Decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, oblíquo, enfim, de acordo com o que o médico queira, com o que o médico solicite, nós vamos fazendo as radiografias. E aí o médico, a gente consegue ver aqui um exemplo de uma radiografia em AP e de uma radiografia em lateral, certo? Decúbito dorsal e decúbito lateral, onde o médico ele consegue ver toda a região do intestino grosso do paciente e também do reto, certo? Então, a gente consegue ver, veja que nessa região aqui, o contraste está mais presente do que nessa região aqui, né, do colo transverso. Então, o médico ele já vai conseguir estudar se isso é uma patologia, se é normal, se não é, e aí a gente vai fazendo os posicionamentos de acordo com o que o médico queira. Outro exemplo aqui. Então, o médico ele vai estudar o porquê o contraste ele está mais denso em umas regiões e menos em outra, se o tamanho desse cólon aqui é normal, se as alças estão corretas, enfim. Aqui o posicionamento em AP e outro em PA, vamos fazendo os posicionamentos e as imagens de acordo com a necessidade médica. Lembrando sempre que o exame também pode ser solicitado com a fluoroscopia, com a radioscopia, mas no caso aqui são imagens de raio-x, né, radiografias. Então, o enema opaco é o exame contrastado que vai estudar o intestino grosso. Sua via de administração vai ser a via endocavitária, a via retal. O meu de contraste utilizado vai ser o sulfato de bário. Vou mostrar um videozinho aqui a vocês. Então, está mostrando aqui anatomicamente o que estuda o enema opaco. Então, a gente consegue ver aqui a região do intestino grosso e a região do reto. Quando a gente se alimenta, o alimento desce da boca para o estômago, via esôfago, né? E depois vai para a região do intestino. O corpo ele vai absorver o que ele considera útil e vai eliminar o que ele não considera, formando-se assim as fezes. Então aqui a gente tem um bolo alimentar, o corpo absorve algumas coisas e vai eliminar outras. Durante esse processo é feito naturalmente, a cada instante, e durante esse processo pode gerar algumas anomalias, né? A gente está vendo aqui exemplos de divertículos, né? De criação de tumores, diminuição do espaço, variações anatômicas, crescimentos patológicos, estreitamentos, alargamentos, tumores, enfim, são N patologias que podem estar presentes nessa região, que é de muito difícil estudo. Então, antes do exame contrastado, antes de se iniciar o exame contrastado, é feita a radiografia de abdômen. Para quê? Para saber se o paciente ele fez o jejum, para saber se o médico libera a realização do exame. Se o paciente tiver feito o jejum e o preparo intestinal de maneira correta, aí sim é liberado para a realização do exame. Após isso, a equipe de enfermagem vai fazer toda a parte de limpeza do equipamento. A gente vai posicionar o paciente no posicionamento de SINS, né, aquele posicionamento lateralizado, vai ser colocado o acesso e posteriormente feita a administração do meio de contraste, que é o sulfato de bário. Lembrando que a sonda ela entra pouco para não machucar a região, normalmente entre 3 a 5 centímetros apenas. E aí vai ser preparado, né, o sulfato de bário para a realização do exame. Vai ser feita a administração do sulfato de bário, que vai se espalhar na região do reto e do intestino grosso,
e aí vão ser feitas as radiografias. Exame contrastado de enema opaco. Enema opaco estuda que região do corpo? O intestino grosso. Meio de contraste utilizado, sulfato de bário. Via de administração, via retal. Preparo do paciente, o paciente ele vai estar em jejum, com preparo intestinal, e antes do exame vai ser feito a radiografia de abdômen para saber se o paciente está liberado para a realização do exame. O enema opaco é indicado para estudos de patologias nessa região, do intestino grosso, reto, colite, paciente sofre com graves dores abdominais, diverticulite, que é a inflamação das pregas das paredes do intestino, volvo, que é caracterizado pelo formato anatômico diferenciado do intestino, né, parece torcido, pacientes que sofrem com sangramento nas fezes, enfim, são diversas patologias suspeitas de tumores, má formação, seja em adulto, seja em criança. São N possibilidades que o enema opaco ele pode ser utilizado para estudo. Assim como no esofagograma, que também utiliza sulfato de bário, no enema opaco, as contraindicações são basicamente as mesmas. Pacientes com suspeita de gravidez, com severos problemas renais, com hipersensibilidade, né, que é alergia ao sulfato de bário, que é relativamente raro, e também a questão, a mesma coisa da perfuração. O paciente que tenha suspeita de um tipo de perfuração na região, ou que tenha feito uma cirurgia recente na região, não deve realizar o exame nesse momento. Por quê? O sulfato de bário ele é insolúvel. Como ele é insolúvel, se ele se espalhar para determinadas regiões, pode causar danos graves ao paciente. Mas, de maneira geral, o sulfato de bário é um meio de contraste seguro e o enema opaco, apesar da sua vida de administração ser considerada invasiva, também é um exame seguro. Vamos passar para nosso terceiro exame contrastado, que é a urografia excretora. A urografia excretora é o exame radiológico mais comum que estuda o sistema urinário, onde o médico ele vai conseguir estudar tanto os rins, pequenos e grandes cálices, as pelvis renais, os ureteres e até mesmo a bexiga. Então, a urografia excretora é o exame radiológico contrastado que vai estudar o sistema renal, rins, ureteres e bexiga. O meio de contraste utilizado é o meio de contraste hidrossolúvel. Lembra? Hidro de água, solúvel de solubilidade. Então, hidrossolúvel se dissolve em água. Sulfato de bário é hidrossolúvel? Não, o sulfato de bário ele é insolúvel. In prefixo negativo, de não, solúvel de solubilidade. Então, o sulfato de bário ele é insolúvel, ele não se dissolve. Por isso que tem que ter aquele cuidado para ele não se espalhar para outras regiões. Então, imagina, se nós temos um exame que estuda o sistema renal, que a via de administração vai ser a via intravenosa, vai ser na veia. Imagina colocar um meio de contraste que é insolúvel, que não se dissolve. Vai acontecer o quê? Ao entrar na corrente sanguínea, vai gerar coágulos, né? Vai dificultar ou até mesmo impedir a passagem do fluxo sanguíneo, do fluxo de água, e vai gerar danos que podem ser fatais ao paciente. Então, na urografia excretora, é necessário um meio de contraste que seja hidrossolúvel, ou seja, um meio de contraste que consiga se dissolver em líquido, no sangue, na água, e não gere esse tipo de problema. Então, na urografia excretora, que estuda o sistema renal, o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Iodo é um meio de contraste hidrossolúvel. E sua via de administração vai ser a via intravenosa. A partir do momento que o iodo vai entrar na veia do paciente, entrou na corrente sanguínea, qual é o papel dos nossos rins? Filtrar as substâncias. Os rins vão filtrar esse meio de contraste, vai preencher a parte renal, vai preencher os ureteres até chegar na região da bexiga. E aí vão ser feitos os exames de tomografia, de radiografias ou até mesmo de radioscopia. Urografia excretora, exame radiológico contrastado que estuda o sistema renal.
O meio de contraste utilizado vai ser o iodo, e sua via de administração vai ser a via intravenosa, certo? Que é a veia do paciente. O meio de contraste ele vai ser posteriormente captado pelos rins e aí futuramente eliminado na urina. Esse trajeto rins-bexiga é feito pelo contraste e permite análise dos órgãos do aparelho urinário. O exame leva geralmente cerca de 1 hora, com várias aquisições de imagem. Então a gente vai ver que na urografia escletora tem aquelas mesmas variações de posicionamento, né? PA, P, perfil, de acordo com o que o médico queira, de acordo dorsal, né, no caso, ventral, de acordo com o que o médico queira. E também vamos estudar, ver que esse exame é feito radiografias seriadas, ou seja, é feito várias radiografias daquela mesma região para o médico estudar a captação renal, já que nós temos 2 rins, 2 ureteres, para o médico conseguir ver se um rim está captando mais do que o outro, se a passagem do ureter está maior de um do que do outro, ou até mesmo o funcionamento da bexiga, de como está a bexiga cheia e como está a bexiga vazia. Mais uma vez, vai ser orientado o paciente a estar de jejum e a fazer o preparo intestinal, a limpeza intestinal pré-exame. E também, mais uma vez, antes do exame, quando o paciente chega na sala, a gente vai fazer aquela radiografia e mostrar ao médico a radiografia de abdômen e mostrar ao médico para saber se o paciente ele fez o jejum, fez o preparo intestinal de maneira correta. E aí sim, se o médico achar que está livre de gases, de fezes e que pode realizar o exame, a gente começa. O preparo do paciente vai ser um preparo semelhante ao do enema opaco, né, o que nós estamos falando, a questão do jejum, do preparo intestinal e também da radiografia pré-exame. Isso serve para livrar o intestino de conteúdos que podem obscurecer e gerar artefatos na imagem dos rins. Iago, por que no exame que estuda os rins é necessário fazer um preparo intestinal? No enema opaco, tá certo, porque a gente vai ajudar o intestino, o reto. Por que nesse é necessário? A gente consegue ver aqui, na região dos rins e dos ureteres, nessa região também, nosso corpo é repleto de sobreposições. Então, nessa região também está passando a região intestinal. Aqui, essa parte aqui é bolha gástrica, já é o estômago do paciente. Aqui está a bexiga, mas logo aqui também já está o reto. Aqui está passando o cólon transverso. Então, toda a região intestinal do paciente está aqui. Se não for feita a limpeza correta, o médico pode ter dificuldade de visualizar os rins, os ureteres e a bexiga, devido aos gases, às fezes, o acúmulo de situações nessa região. Então, o jejum e o preparo intestinal é de suma importância também no exame de urografia excretora, que é o exame que estuda o sistema renal e utiliza o iodo como meio de contraste, e sua via de administração vai ser a via intravenosa, ou seja, na veia do paciente. Também sempre orientado a fazer toda aquela parte de pré-exame, de entrevista, de orientação ao paciente. Só ver uma coisa aqui. Então, vai ser necessário fazer todo aquele preparo que a gente tem estudado, de entrevista, de anamnese, de orientação ao paciente, tanto no pré-exame quanto durante o exame, certo? E na urografia excretora, além do paciente estar em jejum e ter feito o preparo intestinal, vai se orientar também ao paciente a iniciar o exame com a bexiga vazia. Por quê? Como o exame vai estudar os rins, os ureteres e a bexiga, veja que nessa imagem a bexiga do paciente ela está vazia. A gente vê apenas um feixezinho, uma linha aqui, que é exatamente a do iodo, né, a do meio de contraste que já chegou na região. Então veja que nesse paciente nós não temos obstruções, a gente consegue ver os ureteres completo, o paciente ele fez o jejum de maneira correta, fez o preparo intestinal de maneira correta e também está com a bexiga vazia. Esse aqui é o exame inicial ideal, para posteriormente o paciente ele beber muita água e nós fazermos outras radiografias. Ora, o iodo ele não é hidrossolúvel, hidro de água, solúvel de solubilidade, hidrossolúvel se dissolve em água. Então, a partir do momento que o paciente ele beber muita água e encher sua bexiga de água, o iodo, como é hidrossolúvel, vai fazer o quê?
vai se espalhar facilmente na região da bexiga. E aí o médico vai conseguir ter um estudo anatômico de como está também a bexiga do paciente. Então, urografia excretora estuda que região do corpo? O sistema urinário, rins, ureteres e bexiga. Sua via de administração vai ser a via intravenosa, né, na veia do paciente, e o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Vão ser feitos os posicionamentos de acordo com a solicitação médica, como o médico queira, em decúbito dorsal, decúbito ventral, enfim, ou como o médico queira. Como a gente estava falando, na urografia, como em outros exames, são feitas as chamadas radiografias seriadas. Radiografias seriadas nada mais é do que serem feitas várias radiografias da mesma região com o mesmo posicionamento. Ah, Iago, para que isso? Porque os rins eles funcionam como captação de substância e posteriormente secreção. Eles fazem esse trabalho, né? Eles captam a informação, captam a substância, passam pelos ureteres até chegar à bexiga e depois vai ser expelido. Então, o médico ele vai conseguir estudar se isso está num tempo bom, se o rim está funcionando mais do que outro, e assim sucessivamente. Então, quando o paciente ele chega na sala, primeiro nós vamos fazer aquela radiografia de confere, né? Aquela radiografia para saber se o paciente fez jejum, se o paciente fez a limpeza intestinal, o preparo intestinal de maneira correta. Sem contraste nem nada. Realizamos exames, mostramos ao médico, o médico liberou. Vai ser feita toda a parte de administração do contraste. Primeiro aqui a radiografia sem contraste, né? Só para saber se o paciente fez o jejum correto e a limpeza correta. Posteriormente, é feita o preparo, a administração do contraste. Que via de administração é essa? Intravenosa. Que meio de contraste é esse? O iodo. Vai ser feita a administração do contraste, do iodo. Posteriormente, vamos começar a realização das radiografias. Isso pode ter algumas variáveis de acordo com o estudo que o médico queira fazer. Mas, normalmente, são feitas radiografias assim que o contraste é administrado, 5 minutos depois, 15 minutos depois, até mesmo 20 minutos depois, para saber como está o funcionamento dos rins. Se o médico achar que está ok, ele solicita para o paciente beber bastante água, encher a bexiga, e aí, posteriormente, nós vamos realizar uma última radiografia com o paciente com a bexiga cheia, que já é no caso desse exame aqui. Olha a diferença. Veja que aqui nesse exemplo, nós temos o paciente já com a bexiga cheia. Então, o médico ele vai estudar anatomicamente essa região. Diferente dessa outra imagem, quando o paciente está aqui, ó, com a bexiga vazia. Então, também faz parte do estudo. Vou mostrar o videozinho aqui para vocês. Então, seguindo aqui o exemplo da urografia, o paciente ele vai estar de jejum e vai ter feito o preparo intestinal, né, para ele. Ao chegar no dia, vai ser realizada aquela radiografia de abdômen, tanto na urografia quanto no enema opaco, até mesmo no esofagografia também. O médico ele pode solicitar esse tipo de exame, até mesmo na histosalpingografia, só para conferir se o paciente ele fez o jejum e o preparo de maneira correta. Após isso, mostramos ao médico, se ele liberar, se inicia o procedimento para realmente começar o exame radiológico contrastado. A equipe de enfermagem vai fazer o preparo, via de administração intravenosa, né, ou seja, o contraste ele vai entrar na veia do paciente. Nesse caso aqui, o contraste utilizado vai ser um iodo.
Essa questão de qual contraste utilizado entra muito no que nós estudamos de meio de contraste na parte de solubilidade, ou seja, como cada contraste ele consegue se dissolver. Então, ora, se nós temos um contraste que vai entrar na corrente sanguínea e posteriormente vai ser misturado à nossa urina, à água, a sangue, então esse contraste tem que ser o quê? Hidrossolúvel, tem que se dissolver em água. Por isso que nesse exame é se utilizado o iodo, certo? E não pode ser utilizado, por exemplo, o sulfato de bário, o sulfato de bário é uma substância insolúvel, que não se dissolve. Então, isso é coisa, cada contraste se adapta melhor a cada exame. Então, está mostrando aqui o que o exame contrastado da urografia excretora estuda, né? Que é os rins, os ureteres e a bexiga. Os rins, né? Os cálices renais, as ureteres e depois a bexiga. Aqui está mostrando algumas imagens de radiografias de possíveis patologias. Então, veja nesse paciente, esse lado aqui, onde está a setinha do mouse, é o lado direito do paciente. Veja pela marcação que o profissional botou aqui embaixo da moeda. O paciente foi feita a administração do contraste, e veja que esse lado aqui que está mais claro, que é onde está o iodo, os rins ele tem uma deformidade anatômica, está diferente do que nós temos visto, e vejo como os ureteres do paciente estão grossos, estão largos. Em compensação, do lado esquerdo dele, quase nós não vemos os rins e praticamente nós não vemos os ureteres. O que isso pode dizer? O sistema renal do lado esquerdo do paciente, os rins do lado esquerdo do paciente, o rim do lado esquerdo do paciente, ele praticamente não está funcionando. Ele não está captando a substância. O meio de contraste não é uma substância? Uma substância que entrou na corrente sanguínea, os rins vão fazer o quê? Opa, vou captar, vou filtrar, pegar o que é bom e vou expelir o que não é. O rim esquerdo do paciente não está fazendo isso. Em compensação, o rim direito está trabalhando dobrado. Por isso que os ureteres estão largos, por isso que os rins, anatomicamente, os cálices renais parecem tão grandes, tão dilatados, porque ele está trabalhando dobrado. O organismo não viu, opa, do lado esquerdo não está funcionando. Então, para conseguir expelir a substância, o lado direito está trabalhando dobrado, certo? Então, sem um exame contrastado como esse, dificilmente o médico vai conseguir ter uma visualização tão precisa. Óbvio que existem outros exames, existem ultrassom, mas o exame contrastado ele auxilia muito nesse tipo de exame, certo? A gente consegue ver outro exame aqui. Veja que no ureter esquerdo do paciente tem algumas dilatações, no ureter direito não tem. Então, os rins do paciente parecem ter um formato igual, mas o ureter direito dele quase não aparece. O esquerdo, em alguns cantos, aparecem mais, outros cantos aparecem menos. Então, eles são órgãos gêmeos, certo? São órgãos chamados de órgãos pares. Quando nós temos dois, eles têm que ser iguais. Então, se não tiver igual, se um tiver um formato anatômico muito diferente do outro, pode ser algum tipo de patologia. Mostrando aqui exemplos de estreitamento, de dilatações, de determinado ureter estar trabalhando com fluxo maior do que o outro. Está mostrando aqui o papel do profissional da radiologia. Lembrando que, primeiro, é feito uma radiografia de abdômen sem contraste, só para conferir se o paciente fez o preparo de maneira correta. É isso que o profissional está fazendo aqui. Vai fazer a radiografia sem contraste, posicionou o paciente, mostrou. Se o médico achar que não tem gases, fezes nessa região que possam atrapalhar e que pode ser administrado o contraste e realizado o exame, aí se inicia o procedimento. Falando sobre as possíveis reações alérgicas que estão relacionadas ao iodo, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Após isso, é feita a administração do contraste. Aqui está mostrando a radiografia, o médico liberar, né, sem contraste, sem gases, fezes, nem nada que possa atrapalhar. Vai ser iniciada a administração do contraste.
no caso aqui o iodo, né? Administração intravenosa na veia do paciente. Após a administração do contraste, vão ser feitas as radiografias. Como eu falei, são radiografias seriadas. Então, é feita a primeira radiografia sem contraste, para saber se o paciente tem o jejum. Após a administração do contraste, é feita outra radiografia, aí começam as radiografias seriadas. 5 minutos depois, 10 minutos depois, 15 minutos depois, 20 minutos depois. Aí, eu preciso decorar isso de cabeça? Não necessariamente vocês precisam ter exatamente isso de cabeça, até porque tem variação de acordo com o que o médico ele queira estudar. Mas é importante que vocês tenham em mente, que vocês conheçam, que tem essas variações de radiografias seriadas, para quê? Para o médico estudar exatamente como os rins estão captando a substância e se um está captando mais do que o outro. Já foi feita a administração do contraste, e aí vão ser feitas as radiografias. Veja que a primeira radiografia, 1 minuto após a administração do contraste, é só o tempo de posicionar. Veja que ainda não aparece, ó, os rins ainda não captaram a substância de contraste. Cerca de 5 minutos depois, a gente já começa a ver os rins aparecendo, né? 5 minutos após a administração do contraste. Veja que o rim direito do paciente ele já aparece. O rim esquerdo, cadê? Ele não aparece. O que isso quer dizer? O rim esquerdo pode estar funcionando? Pode. Vamos ver nos outros exames. Mas o rim direito do paciente ele está funcionando mais do que o esquerdo. Bexiga vazia, como é a orientação, né? Começa com a bexiga vazia, para no meio do exame beber água e encher. Cerca de 10 a 15 minutos após a administração do contraste, veja que já aparecem os 2 rins, já aparecem os 2 ureteres, ou seja, os 2 rins do paciente estão funcionando. Aqui, o que eu falei com relação à bexiga, a diferença, os primeiros exames são feitos assim, com a bexiga vazia. Após o médico achar e liberar que está ok, normalmente até 20 minutos após o exame, é dado água para o paciente beber. Quando o paciente vai encher a bexiga de água, vai encontrar o que aqui? O iodo, que é hidrossolúvel, se dissolve em água. Entrou em contato com a água, se dissolveu, a bexiga vai ficar cheia e é feito radiografias. E o médico vai poder já anatomicamente, por exemplo, se essa baixa aqui, ela é normal ou não é, se esse paciente está sentindo dor na região pélvica, não é nem por causa dos rins dos ureteres, e sim da bexiga, o estudo se tornar mais complexo. Mostrando aqui a diferença da vazia para cheia. Então, esse exame é indicado para pessoas, estudo de cálculos renais, né, chamada pedra dos rins, né, nefrolitíase renal, traumatismos, hematura, que é a presença de sangue na urina, algum tipo de infecção no trato urinário, dentre outras possíveis patologias. Contraindicação. As contraindicações da urografia excretora estão muito relacionadas às contraindicações à substância iodo. Como a gente viu, o iodo ele tem uma ligação de contraindicações maior. Então, pacientes que têm contraindicação, que têm alergia a frutos do mar, a coisas do tipo, não deve se utilizar o iodo, ou ao menos deve ser avisado ao médico. Pacientes que estejam apresentando um quadro severo de desidratação, bronquite asmática, insuficiência grande renal, na qual já se tem o diagnóstico do paciente, ambos não funcionam, isso pode gerar possíveis problemas, e qualquer tipo de reação alérgica e qualquer tipo de problemas relacionados ao iodo, se o paciente tem alergia ou não. Como eu disse, muitas pessoas não sabem se tem ou não alergia a determinada substância, isso deve ser passado ao médico, ou para o médico solicitar um exame específico para descobrir se tem alergia ou não, ou para fazer um preparo, tomando medicações com corticoides, por exemplo, e histamínicos, para se diminuir as possibilidades de reações alérgicas.
Eu falei aqui relacionado à não utilização do sulfato de bário nesse tipo de exame, né? Pois coloca a vida do paciente em risco por ele ser insolúvel. Então, na nossa segunda aula, nós estudamos dois exames contrastados. A urografia excretora, que estuda o sistema renal, via de administração é a intravenosa, e o meio de contraste utilizado é o iodo. E também o enema opaco. O enema opaco estuda o intestino grosso e o reto. Sua via de administração vai ser endocavitária retal, e o meio de contraste utilizado vai ser o sulfato de bário. Vou passar agora para a nossa última aula, onde nós estudamos 3 outros exames contrastados. Na nossa terceira aula, onde nós estudamos outros 3 exames contrastados, fechando no total dos nossos 6 da disciplina, lembrando que existem muito mais, né? Eu tentei separar aqui os mais comuns e também com as variações de vias de administração diferente, meios de contraste diferentes, estudos anatômicos diferentes. Então, nosso terceiro exame contrastado é a mielografia. Mielografia é o exame radiológico contrastado que vai estudar o canal medular, a medula óssea. E o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. E sua via de administração é a via intratecal. A via intratecal é quando o meio de contraste é administrado diretamente no canal medular do paciente. É algo como uma punção lombar, que é feito entre as vértebras L3 e L4. Na região lombar, nós temos 5 vértebras, né? A L1, que é mais ligada à torácica, até a L5, que já é mais ligada à parte sacral, né? S1 e S2. Então, mais ou menos no meio, entre as vértebras L3 e L4, é feita a administração do contraste. E é feito nessa região. A via de administração é chamada de intratecal. Essa via de administração, por ser muito delicada, ela é feita direto... Só um instante. Essa via de administração, por ela ser um pouco delicada, na verdade não um pouco, ela ser muito delicada, ela é feita diretamente pela equipe médica. Durante nossos exames contrastados que nós estudamos, os 6, né, a gente viu que em 2 deles, somente a equipe médica pode fazer a administração do contraste. A mielografia é uma delas. Nas outras, quem pode fazer é a equipe de enfermagem. Lembrando, reforçando mais uma vez, que nós da radiologia não fazemos esse papel de administração, ou seja, de colocar o contraste no paciente. E na mielografia, com sua via de administração, que é a intratecal, né, que é uma via de administração direto no canal medular, como eu falei, entre as vértebras L3 e L4, vai ser feita diretamente pelo médico. E o meio de contraste utilizado vai ser o iodo, certo? É necessário para o preparo do paciente todas aquelas orientações pré-exame, então, orientação, preencher a ficha de ciência, a entrevista para saber o que o paciente tem alergia, o que não tem, toda a orientação de como vai proceder o exame, já que o exame radiológico por si próprio gera uma apreensão ao paciente devido à radiação, ainda mais um exame que vai ser colocado no meio de contraste nele, ainda mais em uma via de administração tão delicada. Então, é muito importante toda essa parte de orientação e cuidados no paciente, desde o pré-exame, desde a marcação do exame. Então, a via de administração intratecal funciona dessa forma. Nós vamos posicionar o paciente em posição lateral, com a coluna um pouco flertida, ou seja, colocando a cabeça um pouco para baixo e as pernas também, quase entrando em posição fetal. Isso vai abrir os espaços subaracnoides, né, o que eu estava falando aqui das vértebras. Nós temos 5 vértebras lombares, né, e normalmente entre L3 e L4 vai entrar a região do meio de contraste. Via de administração intratecal,
onde vai entrar o acesso até o canal medular, que é esse canal que tem aqui no meio. Nós temos aqui as vértebras. Entre elas, nós temos os espaços intervertebrais, que servem como esponjas para amortecimento da região. E entre eles, nós temos o canal medular. E vai ser exatamente no canal medular que vai ser feita a administração do meio de contraste. E aí, após essa administração, serão feitas radiografias dentro dos posicionamentos que os médicos queiram. Pode ser em AP, em PA, em lateral, em oblíqua. Na imagem aqui nós temos exemplo, né, de uma radiografia lombar em AP com contraste, uma mielografia. Veja que o meio de contraste, que é essa parte branca, o iodo, ele vem se espalhando na região entre as vértebras. E de repente, quando chega exatamente nessa, há um bloqueio. O meio de contraste, ele não é possível se visualizar. O que causou esse bloqueio? Pode estar relacionado a uma hérnia de disco. O paciente ele perdeu ou teve uma diminuição do espaço articular aqui da região, né? O espaço intervertebral. Isso está gerando provavelmente muita dor. Pode ser feito radiografias, tomografias, mas o médico solicitou um exame com contraste para ele ter o diagnóstico mais preciso, onde é possível se ver que o fluxo de contraste não passa nessa região, sendo sugestivo à hérnia de disco. Aqui um funcionamento, um perfil, quase um oblíqua, então o médico ele vai conseguir saber se tem um estreitamento, um alargamento, se tem algum problema nessa região lombar do paciente. Então, a mielografia é o exame contrastado que vai estudar o canal medular, a parte lombar do paciente. Sua via de administração é via intratecal, né, diretamente no canal medular, e o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Vou mostrar um videozinho para vocês. Que eu estava falando, nós temos as vértebras e entre elas os espaços intervertebrais, né? E no meio, no centro, nós temos o chamado canal medular. E para estudar essa região pode ser solicitado um exame radiológico contrastado chamado de mielografia. É um exame que pode estudar tumores na região, exemplo de tumores que podem estar tanto na região lombar como nos próprios discos, né, tumores ósseos, e também hérnia de disco, diminuição do espaço discal. Paciente em posição lateralizada, pode ser colocado uma anestesia, né, uma anestesia muscular na região. Posteriormente vai ser feito o acesso para a administração do contraste, via de administração intratecal, administração feita somente pelo médico. É colocado o meio de contraste, que no caso aqui é o iodo vai se espalhar pela região e posteriormente vão ser feitas as radiografias. E aqui nós temos exemplos de radiografias com a utilização do meio de contraste. Esse exame, a mielografia, ela é indicada para pacientes que apresentem possíveis lesões nessa região do canal medular, porque o exame ele vai permitir analisar tanto anatomicamente, né, tanto a forma, como fisiologicamente, como a função, como está funcionando essa região. Então, hérnia de disco, tumores, cistos, enfim, múltiplas lesões de maneira geral são possíveis se identificar na mielografia. O exame ele tem as contraindicações relacionadas ao iodo. Como vocês sabem, o iodo ele tem suas contraindicações. Então, pacientes com problemas renais graves, pacientes com alergia a frutos do mar, alergia ao próprio iodo, são situações que devem ser
informadas desde a entrevista, informadas desde a consulta com o médico, para ele fazer toda a análise, precisar se vai solicitar algum tipo de exame, algum tipo de preparo de medicação pré-exame também. É contraindicado também para alguns pacientes que tenham feito algum tipo de punção lombar recente, pois pode resultar no extravasamento do meio de contraste e isso pode gerar algum problema futuro ao paciente. Mas, de maneira geral, a mielografia é um exame radiológico seguro, bastante utilizado até hoje e com seus cuidados muito relacionados à via de administração, por ser intratecal, e também ao meio de contraste utilizado, que é o iodo, e como a gente sabe, o iodo é uma substância química onde pode gerar reações alérgicas ao paciente, e também é mais raro o ser humano ele ter alergia à substância iodo do que ele ter alergia ao sulfato de bário ou ao próprio gadolínio. Então, gera esses cuidados pré-exames. Então, nosso quarto exame radiológico contrastado foi a mielografia. A mielografia é o exame que estuda o canal medular do paciente. Via de administração é a via intratecal. E o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Vamos passar agora para o nosso quinto e último exame. Alguns alunos me procuraram, dizendo, professor, como é legal aquele exame, não sabia que existia. Realmente, o exame radiológico, existem muitos, radiologia é um mundo, né? Quanto cada disciplina nova que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo assim, coisas que a gente, até o momento, não imaginava nem que existia e muito menos que era da radiologia. Então, nosso quinto exame contrastado vai ser a histerosalpingografia. Histerosalpingografia, também chamada de HSG. É claro que na prova de vocês, quando as aulas voltarem e tudo mais, eu não vou aceitar como SG, tem que escrever a histerosalpingografia bem bonitinho. Então, a histerosalpingografia é o exame radiológico contrastado que vai estudar o sistema reprodutor feminino. Então, a histerosalpingografia é um exame contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino. Útero, trompas e ovário. É um exame contrastado relativamente antigo e que nós temos registro dele no Brasil desde os anos 60 e é realizado até hoje. Eu acho até que eu falei isso na minha aula. Até hoje eu pego pacientes lá na clínica, lá na Viver, que me entregam essa solicitação e perguntam, faz esse exame aqui em Açu, faz exame aqui na clínica? Infelizmente não faz exame contrastado aqui em Açu, mas muitos desses exames que nós estamos estudando, além de serem cobrados amplamente em diversas provas, é feito aqui vizinho, em Mossoró. Então a histerosalpingografia, por exemplo, é um exame que é feito aqui em Mossoró, pertinho. Então, o exame radiológico contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino, útero, trompas e ovários. É caracterizado como um procedimento médico, um procedimento ginecológico. Então, assim como a mielografia, que a administração é feita somente pelo médico, na histerosalpingografia também. Na histerosalpingografia se trata de também um exame ginecológico. Então, a sua via de administração, o seu contraste é administrado somente pelo médico ou pela médica ginecologista, certo? Já os outros exames não, podem ser administrados pela equipe de enfermagem. O meio de contraste utilizado vai ser o iodo e a via de administração vai ser a via endocavitária. Vai ser diretamente no útero, né? Endocavitária por orifícios naturais. A gente já estudou no enema opaco uma via de administração endocavitária, mas retal, né? No reto. Na histerosalpingografia endocavitária, mas diretamente no útero. Histerosalpingografia estuda útero, trompas e ovários. Via de administração é a via endocavitária. E meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Eu vou mostrar o videozinho aqui para ilustrar vocês. Então, aqui nós temos o sistema reprodutor feminino, nós temos aqui o canal vaginal, onde vai ser feito a administração do contraste. Aqui nós temos o útero, aqui nós temos as trompas, e aqui nós temos a região do ovário. A médica ginecologista, a gente vai estudar os detalhes mais na frente, mas de maneira geral, a médica ginecologista
vai fazer a asepsia e a administração do contraste, é colocado o acesso. Após isso, vai ser administrado o iodo, que é o meio de contraste. O contraste ele vai fluir na região do útero, posteriormente indo para as trompas. Veja, a gente consegue ver aqui na imagem o contraste se espalhando, mais uma vez. Veja no caso dessa paciente aqui, desse exemplo, a histerossalpingografia ela é principalmente utilizada para o estudo da infertilidade, ou seja, daquela paciente que está tentando engravidar, mas não está conseguindo. Existem diversos exames para esse tipo de estudo, e a histerossalpingografia faz parte deles. Então veja que nesse caso aqui, nesse exemplo, o contraste ele está sendo administrado via de administração endocavitária, né? Meio de contraste iodo. O iodo ele está se espalhando e veja que na trompa esquerda ele consegue fluir, ele consegue se espalhar. Então, se o contraste ele consegue se espalhar até chegar ao ovário, provavelmente o óvulo, o próprio espermatozoide, ele consegue também fazer esse caminho. Já no lado direito da paciente, não. Alguma coisa está bloqueando, impedindo que o meio de contraste passe. Veja como nessa região aqui, da trompa direita da paciente, está muito mais fina do que está aqui ó, na trompa esquerda. Isso pode estar se está dificultando a passagem do contraste, provavelmente também está dificultando o processo de passagem do espermatozoide e posteriormente de fecundação. Então, num caso como esse, essa paciente ela pode engravidar, mas a chance está diminuída só aqui 50%, porque ela só está funcionando, só está passando por um dos lados. E veja aqui na imagem também, um lado está mais branquinho, que é a passagem do iodo, do meio de contraste, e o outro lado não tem nada. Isso gera anatomicamente, ó, veja que um lado está mais arqueado do que o outro, né, mais alto do que o outro. Como nós estamos falando também na urografia excretora, dos órgãos serem anatomicamente muito parecidos, rins, os ureteres, o útero também. Essa região aqui era para estar igualzinha uma com a outra. Veja que uma está mais arqueada, mais alta que a outra, e esse lado aqui está mais alargado que esse. Então, a histerossalpingografia, o exame contrastado que estuda o útero, as trompas e até mesmo a região do ovário. Tanto a parte anatômica, ou seja, o formato da região, também como a parte fisiológica, como está o funcionamento. O principal objetivo da histerossalpingografia é o estudo das trompas uterinas, verificar se estão desobstruídas, obstruídas, dilatadas, estreitas demais, coisas do tipo. Vai dar informações também sobre toda a parte anatômica, uma formação uterina e coisas do tipo. O exame, ele trata, como a gente já tinha falado, de também um exame ginecológico. Então, toda aquela paciente é como um Papa Nicolau, um exame ginecológico, enfim. Então, é feito todo aquele preparo, a paciente ela vai ficar em posicionamento ginecológico. A via da administração é o que nós chamamos de invasiva, né? Assim como o enema opaco, que a via de administração é retal, na histerossalpingografia, que a via de administração é direto no útero, são vias de administração invasivas. Então, exige mais do que nunca todo aquele cuidado, aquela parte de humanização, de profissionalismo, de preparo do paciente desde o pré-exame. Então, desde a marcação do exame, é feito todo o processo de orientações, de ideias, enfim, tudo é feito para quando chegar no dia não haver nenhum tipo de imprevisto. A paciente ela vai ser posicionada em posicionamento ginecológico, a médica vai fazer toda a parte de higiene da região da genitália e vai introduzir um espéculo. Para quem não sabe, o espéculo é isso aqui. Esse espéculo é colocado na região para abrir o canal uterino. Vai girando aqui e abre um pouco o canal uterino
para posteriormente ser colocado o acesso para a administração do contraste. Posteriormente, a médica vai pegar uma pinça POSI para tracionar o colo uterino para facilitar a entrada do contraste. A pinça POSI, essa que vocês estão vendo aqui, ela tem duas pontinhas aqui na região. A médica ela vai colocar, vai tracionar um pouco o colo uterino para ajudar também na passagem do fluxo do contraste. Após ser feito todo esse processo de higiene, de acesso, de limpeza, vai ser começado a administrar o meio de contraste. O meio de contraste utilizado é o iodo. Esse exame o paciente não vai estar com nenhum tipo de medicação, certo? Nenhum tipo de medicação não. O paciente ele pode tomar algum tipo de ibuprofeno, alguma medicação para aliviar a dor, mas ele não vai estar com nenhum tipo de anestesia. Desculpe, me expressei mal. O paciente ele pode utilizar a medicação, mas não vai se utilizar uma anestesia. Assim também como no enema opaco. Pode ser passado algum tipo de medicação só para aliviar a dor, mas o organismo tem que estar funcionando perfeitamente. Então o paciente ele não pode estar com anestesia. Após ser feito esse processo, ser feita a administração do contraste, vai entrar no nosso papel de profissional da radiologia para a realização do exame. Vão ser feitos os posicionamentos que a médica queira, normalmente radiografias de pelve em AP, e aí a gente vai fazer mais uma vez a questão das radiografias seriadas, né? Que são várias radiografias de acordo com o que a médica queira. Vamos fazendo as radiografias para a gente ter as imagens. Então, a gente tem aqui exemplo de imagens da extrasalpingografia, aqui o útero, aqui o acesso, né, via da administração endocavitária, aqui o útero e as trompas. Então, a médica ela vai conseguir estudar anatomicamente o que está correto, o que não está, se o contraste está mais numa região do que na outra. Outros exemplos aqui de imagens, vai ter um estudo bem complexo dessa região. São exemplos de histrossalpingografia. Vou mostrar mais um videozinho aqui para vocês de um médico explicando o funcionamento do exame. Vou tentar botar áudio, porque como ele explica bem direitinho, para mim é melhor. Eu não consigo saber se vocês escutam ele falando ou não, mas depois, se quiserem, eu posto o vídeo no grupo e, pessoalmente, quando as aulas retornarem, eu vou mostrar isso e muito mais.
Então, a histerosalpingografia ela é indicada principalmente para o estudo da infertilidade, né? Pacientes que não estão conseguindo engravidar ou que sofrem de abortos repetitivos, o estudo anatômico e fisiológico dessa região, do útero e das trompas. Mas também pode ser estudado para a questão de tumores, outras patologias que tem na região. As contraindicações estão muito relacionadas a pacientes que estão grávidas e também a utilização do iodo. Então, entra toda aquela questão de pacientes alérgicos a frutos do mar e coisas do tipo. Tudo isso deve ser informado ao médico, o paciente que sofre de graves problemas renais, deve tudo isso ser informado ao médico para ele fazer a avaliação e saber se pode ou não a realização do exame. Então, a histerosalpingografia é o exame radiológico contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino. O meio de contraste utilizado vai ser o iodo e sua via de administração vai ser a via endocavitária, né, no útero da paciente. Nosso sexto e último meio de contraste é a flebografia, também chamada de venografia. A venografia é o exame contrastado que vai estudar as veias dos membros inferiores e superiores. Venografia, veias. Ora, se nós temos um exame radiológico que estuda as veias, sua via de administração, obviamente, vai ser a via intravenosa. E o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Venografia estuda as veias. Lembrando que quando se fala em veias, a venografia ela estuda veias específicas, que são dos membros inferiores e superiores. Sua via de administração vai ser a via intravenosa e o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Posteriormente, vão ser feitas as radiografias para a realização do exame. É sempre importante orientar o paciente para, antes e pós-exame, beber bastante água, fazer o jejum. Em alguns casos, também fazer o preparo intestinal, como nós estudamos em alguns exames. No caso da venografia, não é obrigatório o preparo intestinal, mas o paciente ele tem que estar de jejum, certo? Porque isso diminui as possibilidades de reações alérgicas ao iodo. Então, deve ser informado ao médico qualquer tipo de problema renal grave, suspeita de gravidez, alergia ao iodo, alergia a frutos do mar, tudo isso que nós vimos estudando a cada exame. Vai ser feita uma sepsia na região. Primeiro, o médico, ele, após a entrevista, após a consulta, ele vai saber qual veia específica ele quer estudar. Se for do membro inferior, a administração vai ser feita numa veia do membro inferior. Se for do superior, a administração vai ser feita no membro superior e também respeitando a lateralidade. Se for uma patologia na região esquerda, é feito numa veia esquerda, na direita, numa direita, e se for nas duas, o médico ele pode fazer uma em cada membro. Posteriormente, vão ser feitas radiografias que vão variar de acordo com o que o médico queira, os posicionamentos em AP, em PA, em perfil, nas oblíquas e quantas o médico desejar também. Na venografia tem uma característica que é o chamado garroteamento. O garroteamento nada mais é, o garrote é aquela liga amarela que é utilizado nos exames de sangue, quando a gente vai doar sangue ou fazer algum tipo de hemograma, é colocado um garrote no nosso braço para quê? Para diminuir o fluxo sanguíneo, nossa veia ficar mais calibrosa e ser feita o acesso. Na venografia, mais ou menos parecido. A equipe de enfermagem, o médico vão garrotear, tanto na parte superior quanto na parte inferior daquela estrutura, vai concentrar o fluxo sanguíneo do médico quer, e aí sim vai ser feito a administração do contraste venoso, né, intravenoso. Posteriormente vai ser feita a realização das imagens. O exame ele varia um pouco, normalmente em 30 a 90 minutos, e como é feito um garroteamento, é normal que fique um pouco inchado na região, e é sempre orientado ao paciente a não mexer muito na região pós-exame durante algumas horas. E sempre também é orientado a beber bastante líquido, né, para que a água consiga limpar e posteriormente ser eliminado o iodo na urina. Vou mostrar o videozinho aqui do exame para vocês.
Então, exemplo aqui, no caso, nesse exame de venografia, do estudo do membro inferior, né? Aqui está utilizando o equipamento que mostra a imagem em tempo real, chamada de fluoroscopia ou radioscopia. Então, o médico consegue estudar a parte venosa do membro inferior. Se o médico ele não quisesse estudar a região do joelho, da perna também, o que é que ele poderia fazer? Passava um garrote aqui nessa região do joelho e o contraste ficaria concentrado apenas nessa região. No caso, ele quis que fosse até mais abaixo, então o médico faz todo esse controle até onde vai o garroteamento. Então, a venografia, né, estuda, ou flebografia, estuda as veias dos membros inferiores e superiores. É feita toda a limpeza da região. Nesse caso aqui, a perna direita do paciente vai ser garroteado abaixo do joelho e na região do tornozelo. Após a compressão dessa região e a administração do contraste, o fluxo sanguíneo não vai conseguir descer para o pé, nem subir para a coxa, vai ficar concentrado. Isso vai facilitar a visualização das veias nos exames por imagem, que é o que nós estamos vendo aqui. Nesse caso aqui, o médico ele já quis ver na região do pé, então o garroteamento pode ser feito mais próximo aos dedos e mais próximo ao joelho, onde vai ser visto toda a região das veias. Aqui um exemplo na região do membro superior. A venografia tem como indicação o estudo de obstruções venosas, né? Pacientes que têm algum tipo de dilatação venosa, as TVPs, que é trombose venosa profunda, além do estudo anatômico e fisiológico das veias, dos membros superiores e inferiores. Então, paciente que tem algum tipo de problema vascular, a venografia pode ser um exame radiológico solicitado, ou também, algumas vezes, o paciente vai passar por algum tipo de procedimento operatório, de cirurgia, e o médico ele quer estudar essa parte venosa do paciente, ele quer saber qual veia está fluindo mais, se tem alguma veia que não está funcionando. Então, ele pode solicitar a venografia para estudo, algum tipo de estudo vascular de alguma programação pré-operatória. Então, o paciente vai fazer algum tipo de cirurgia, ele pode solicitar a venografia para saber como está a vascularização desse paciente, tem alguma veia que não está funcionando, tem alguma veia que está dilatada, tem uma que está obstruída. Então, a venografia pode funcionar, além do estudo de patologias, né, pode também na parte anatômica, fisiológica, até mesmo de algum tipo de procedimento pré-operatório. As contraindicações estão bem relacionadas ao seu meio de contraste, né, que vai ser o iodo. Então, toda aquela questão de pacientes graves, pacientes com graves problemas renais, alergia ao iodo, a frutos do mar, coisas do tipo, tudo isso deve ser informado ao médico. Mas, de maneira geral, ele não tem grandes contraindicações. Só mesmo a orientação beber bastante água e ficar sem mexer a região devido a ser feito o garroteamento, ficar sem mexer na região durante algumas horas. A gente conclui aqui a nossa disciplina de exames contrastados, onde nós estudamos 6 exames contrastados. Estudamos o esofagografia, exame contrastado que estuda o esôfago, utiliza um meio de contraste sulfato de bário, sua via de administração é a via oral. Estudamos o enema opaco, exame radiológico contrastado, que estuda o intestino grosso e o reto, meio de contraste utilizado o sulfato de bário, e a via de administração vai ser a via retal, né, endocavitária retal. Urografia excretora, exame contrastado que estuda o sistema renal, rins, ureteres e bexiga. Meio de contraste utilizado vai ser o iodo, e sua via de administração vai ser a via intravenosa, né, na veia do paciente. Estudamos também a mielografia, exame contrastado que estuda o canal medular. Meio de contraste utilizado vai ser o iodo, e sua via de administração vai ser a via intratecal. Na mielografia, só o médico pode fazer a administração do contraste. Nos outros, além do médico, a equipe de enfermagem também pode. Estudamos também a esterossalpingografia, exame radiológico contrastado, que estuda o sistema reprodutor feminino, útero, trompas e ovário, sistema reprodutor feminino. Meio de contraste utilizado vai ser o iodo,
e sua via de administração vai ser a via endocavitária, diretamente no útero. E assim como a mielografia, na extrasalpingografia também só o médico pode administrar o contraste, no caso aqui a médica ginecologista. E por último, estudamos também a venografia, que é o exame contrastado que estuda as veias dos membros inferiores e superiores. O meio de contraste utilizado vai ser o iodo e a via de administração vai ser a via intravenosa. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só entrar em contato comigo, que eu passo os envios de material, esclareço as dúvidas, sempre reforçando que todo esse conteúdo ele vai ser dado e ainda mais amplificado quando a gente tiver as aulas presenciais novamente. Próxima terça, já iniciamos disciplina nova, que vai ser a disciplina de radioterapia, na qual eu sou especialista e, na minha opinião, desde quando eu era aluno, é a melhor disciplina do curso. Então, quem tiver a oportunidade de assistir às aulas ao vivo de radioterapia, é uma disciplina, assim, fantástica. E, posteriormente, nas aulas voltarem, nós teremos visita a setor de radioterapia, aqui, um dos mais modernos que existem no Nordeste, a gente vai conhecer. E qualquer dúvida, o que prezarem, é só falar que eu estou à disposição. Agradeço a todos, as meninas que sempre estão aqui assistindo ao vivo, muito, muito obrigado. Fico muito feliz quando eu escuto o barulhinho, o pessoal pedindo para entrar. Ao pessoal que não está podendo assistir ao vivo, mas tem acompanhado na plataforma, vem até mim para tirar dúvidas, a fazer perguntas. Muito obrigado, estou sempre à disposição, tá bom? Pois bons estudos e um abraço a todos.